Amado, eu sou, eu te amo e te adoro. Vamos lá para uma leitura. Eu espero que vocês estejam bem, sejam ótimos. Eu estou bem, estou ótima. Vamos lá para uma mensagem de Arcanjo Miguel, o cara mais lindo de todos. Primeira opção, o anjinho dourado. Segunda opção, corujinha. Terceira opção, cristal multifacetado. Quarta opção, cianita azul. Primeira opção, anjinho dourado. Segunda opção, a corujinha. Terceira opção, cristal multifacetado. Quarta opção, cianita azul. Primeira opção, agradeço quem coloca o tempo, que realmente consegue colaborar nesse sentido. Aqui é a respeito de ascensão, caminho da purificação, tá? E a manifestação de prosperidade e abundância. Eu sou a opulência de Deus, feita visível, hoje em minhas mãos para o meu uso. Aqui fala de prosperidade ou alguma questão que envolva prosperidade, algum fluxo financeiro que você não tenha, que você não está esperando receber. Eu afirmo na Terra, em todos os lugares onde eu vou, o poder atuante e transformador da presença eu sou. Que fala de um movimento maior que eventualmente seja trazido pela divina presença. Para auxiliar aqueles que desencarnaram, dizei, eu sou a presença que mantém, digo o nome da pessoa beneficiada na esfera que pertence, instruindo-a, iluminando-a. E a gente pode falar disso também a respeito, né, com relação a todos os encarnados que estão na esfera terrestre, fazer um decreto geral para todos, tá? Eu sou a presença que mantém, né? Ou digo o nome específico, ou todos os desencarnados na esfera a que pertence, instruindo e iluminando-a. É a presença eu sou quem governa a precipitação do ouro e a faz circular livremente. Estamos falando aqui de oportunidades, tá? O bem-amado Cristo Miguel possa trazer, principalmente aqueles que estão escolhendo a unicidade, tá? Uma expansão criativa que vem a partir da expansão do cardíaco, da abertura do cardíaco, e aqui pede para estabelecer limites amorosos com relação aos outros, tá? Com relação até onde você vai nas coisas. A cura do abandono, é tempo de trabalhar o perdão e de olhar para as questões relacionadas ao abandono. Abandono, traição, rejeição, a gente precisa trabalhar a cura desta e de outras vidas. Eu sempre recomendo terapia com a Patrícia, da Nelama Terapias, para trabalhar essas questões específicas das emoções profundas em nós e que muitas vezes estão ali trazendo todo uma conexão, tá? De questões que vêm vida após vida, você carregando a reprodução automática, tá? De sentimentos e de situações criadas a partir dessas questões não resolvidas, tá? A nível dos sentimentos, dos traumas, tá? E que traduzem e trazem bloqueios, ativação da Merkaba, na questão do aterramento e na proteção, tá? Precisa trabalhar muito aterramento, proteção psíquica, principalmente. Aqui tem muita questão da força mental, do trabalho relacionado ao mental inferior, que os anjos dos 72 nomes de Deus trabalham, Ieialel, Elemiá, Mitzrael, Ilelahel, proteção na quarta dimensão. Aqui fala muito de um centro de purificação dos pensamentos, da estrutura mental, da programação negativa relacionada ao mental. Pode ser algum medo de escassez, pode ser questões relacionadas ao abandono, pode ser relacionado à escassez, rejeição e abandono, tá? Por quê? Porque enquanto a gente carrega uma programação negativa relacionada a isso, automaticamente você atrai. A gente atrai o que teme, tá? Além de tudo. Então, a cocriação, tá? Mitzrael, ele trabalha justo a transmutação dos elementais alterados para que você libere a programação do medo, os elementais alterados de medo, tá? Então, aqui é um espaço de avanço, sim. Tudo está na mais perfeita ordem divina, que o Anjo Miguel fala. É um tempo de integração de vários processos de cura ou de várias partes de você, mas para alguns precisa tomar responsabilidade,
tá? Com relação ao seu próprio processo de cura ou aprendizado, ou a estrutura que você vem operando, tá? Aqui existe muita limpeza para alguns, principalmente no chakra base e no chakra sexual, relacionada a uma gêmea kármica, que pode estar diretamente relacionada a questões de outras vidas apenas, vem muita energia de outras vidas, e que para manifestação de um poder pessoal maior, é necessário tomar responsabilidade para alcançar o nível de liberdade, invocar bastante o espírito da liberdade, né? A chama violeta de Saint-Germain, o sétimo raio, porque é a questão mesmo de amarras kármicas, tá? Correntes que você vem arrastando na roda de Sansara, e que existe toda uma autossabotagem aqui muito forte, ou um medo, tá? De não conseguir. Então é um espaço de liderança aqui, que o Cristo Miguel, muita energia do Cristo Miguel, né, de Melquisedeque, muita energia de Sanat Kumara e de Lei de Vênus, tá? Então, esse espaço de integração dos altos sacerdotes, das altas sacerdotisas, ou do poder masculino primordial, da força feminina primordial, dessa reconexão também, seja com Shambhala, seja com Vênus, tá? Para um espaço de liderança, para alguns é um novo ciclo onde haverá ordenações espirituais ou iniciações espirituais, seja com Tote, seja com Melquisedeque, tá? A energia do Melquisedeque, aleluia, com a ministra divina. Mas para alguns, assim, vem muito forte, toma responsabilidade para promover mudanças intensas ou permitir que elas aconteçam. Existe aqui toda uma força, uma resistência, a palavra é essa, tá? Porque a curar os relacionamentos kármicos, ou olhar para isso, ou olhar para a raiz das questões relacionadas a relacionamento. Uma mudança de ciclo aqui, que ela depende de uma mudança de postura, de trazer clareza, trabalhar bastante com o Sol Galeu, tá? O mestre Sol Galeu, para te ajudar na clareza, iluminar a sombra, tá? Para que você consiga ativar o desbloqueio do cardíaco no nível maior, tá? Existe muito bloqueio, como se tivesse trancado o cardíaco em muitos graus aqui. E com o cardíaco bloqueado, você não manifesta a sua cura no nível maior e você não sai de um ciclo kármico, tá? Então, para alguns, estão escolhendo o caminho da resistência, e isso traz bloqueio, isso traz retrocesso para alguns, involução, tá? Então, atenção, escolher trilhar o caminho da liberdade espiritual, tá? Aqui fala de uma visão mais clara, tá? Que é preciso muita questão de proteção espiritual, de integração com os caminhos amorosos, de integração com o raio do amor, tá? Aqui tem um centro de ego muito forte, tá? A ser limpo. E é muito de uma escolha pessoal aqui. A espiritualidade não pode escolher por você. Muito. Aqui fala da necessidade de enfrentamento, tá? De tomar ação, de tomar responsabilidade por algo, tá? Para que você possa ter uma colheita. A partir de setembro as coisas mudem. Tem ciclos que necessariamente precisam serem finalizados até setembro, tá? Para não trazer um atraso, segundo a programação do seu eu superior. Aqui existe um descompasso entre a programação do eu superior e a programação humana. Existe uma necessidade de desenvolvimento de humildade no nível muito mais elevado do que você jamais foi capaz na roda de Sansara, tá? Existe esse trabalho de adoração a Deus, tá? De entrega ao serviço amoroso, né? De pedir muita ajuda para Mestre Rovena, Mestre Vitória, para que você seja o serviço amoroso na Terra em algum nível, tá? Para realmente não ficar preso no caminho difícil, no difícil espiritualmente falando, porque aqui tem o caminho humano que de repente pode trazer uma zona de conforto, uma questão de controle, um movimento que você goste porque você tem algum nível de segurança, tá? Existe muita necessidade de reconhecimento da tomada de responsabilidade, tá? Tem coisas que só nós podemos fazer por nós mesmos, a espiritualidade fala, e a chave da abertura de caminhos, ela vem desse reconhecimento, dessa responsabilidade, desse primeiro passo, tá? De um estabelecimento de lealdade maior com o espírito, ou com os caminhos do espírito. Para alguns tem esse de se esconder no quentinho da areia do deserto para evitar esse enfrentamento, uma cura no nível profundo, tá? Na zona de conforto você não vai crescer. Existe um teste espiritual para alguns que foram reprovados, tá? Existe uma questão de uma limpeza kármica muito forte que necessita ser processada.
Existem muitas expectativas aqui que precisam ser libertadas e uma necessidade de controle, tá? Controle a partir de um centro de ego, tá? Então, como se você, de repente, dissesse para a espiritualidade, as coisas precisam ser dessa forma, dessa forma, dessa forma. Se não for desse jeito, ou se for de uma determinada forma, eu não vou brincar mais disso. E não é assim que funciona, tá? Então, existe todo um espaço de humildade real aqui, no nível muito mais profundo, para que você alcance as chaves da libertação e da cura. Aqui é a questão da suficiência, tá? Mas a libertação dos caminhos do ego, tá? Ou do controle mesmo, tá? Aqui fala muito bloqueio laríngeo. Libertar máscaras, tá? Condicionamentos, tá? É um tempo de caminhar por uma nova integração com o espírito ou por um espaço de cura multidimensional, integração de partes que vem a partir de escolher pensamentos amorosos, que vem a partir de uma rendição, tá? A palavra é essa, no nível maior, que eventualmente você ainda não acha que, eventualmente para algumas pessoas, você não acha necessário. É como se você falasse, universo, ou Deus, ou Miguel, Cristo Miguel, né, Arcanjo Miguel, tais coisas não são necessárias, tá? Mas quem somos nós na fila do pão para definir o que é necessário ou não? Se vemos de uma perspectiva tão identificada, tão limitada, Arcanjo Miguel fala, tá? Então, tem coisas que é realmente um teste de humildade no qual você não está passando, tá? Para quem está passando nos testes de humildade, existe muito desbloqueio dos chakras, muita integração das curas já realizadas, presentes divinos, tá? Principalmente terceiro raio. Tem muita energia da Mestra Rovena aqui, tá? Mestre Nada. Muita energia de Mestre Vitória, do Divino Espírito Santo manifestado, tá? Despertar para a aceitação do amor divino, desbloqueio do cardíaco, dar e receber em equilíbrio, tá? Então, todo espaço de equilíbrio aqui que você possa trabalhar. Conexão com o seu eu do futuro. Aqui não é sobre seguir o caminho ou a cartilha do outro. Aqui é você buscar a conexão com o seu eu do futuro mesmo. Muita energia venusiana, tá? Para você realmente saber para que direção você deve ir. Aqui fala de recolhimento e de meditação, de uma perspectiva superior, da visão mais elevada que o Leopardo das Neves trabalha. Esse seguir a intuição superior e não a cartilha do ego. Vem muito isso, cartilha do ego, cartilha do ego. Tá? Existe uma torre aqui, existe algo, né, sério. Existe aqui uma quebra de estrutura, um rompimento de uma estrutura. Ou uma quebra de ego para alguns. Algo que era para ser de determinada forma, que você não imaginava que pudesse ser de determinada forma, se deu de determinada forma para que você crescesse. Tem muito uma questão aqui de crescimento. Utilizar todo um rompimento de uma estrutura ou algo inesperado para que você possa crescer. Tá? Tocados pelo dedo de Deus, Iode. E quando Deus nos toca, dói. Tá? Não sempre é fofo. Nem sempre é agradável, mas são lições que você precisa aprender e que, caso você se permita, você vai para um outro patamar, tá? Uma nova jornada. Quem está aprendendo lições a partir de um centro de desafio, se as escolhas foram retas, assim como lei de fé, mesmo que doa, mesmo que você seja ferido, tá? Que existe toda uma estrutura de rompimento mesmo, de algo que dói, de alguma ferida profunda, mas que ela vem a partir de um centro para provar sua lealdade, fidelidade. Então, é sobre isso, sobre ser fiel, tá? Não olhar aquilo que você está perdendo ou que está doendo, porque existe uma necessidade de transformação muito profunda, de renascimento, fênix, tá? E de acessar um novo patamar, tá? Existe perigo de engano, existe um aprisionamento no ego, existe uma estrutura kármica que precisa ser libertada, tá? E a lei de fé que te ajuda, literalmente vencer o diabo para alguns, tá? E o diabo, ele não só está fora, como ele está dentro. Assim, né? Tudo que é dentro, tudo que é em cima também é embaixo, tudo que está dentro é como que está fora. É uma reconstrução a partir de uma centro. Vem aqui muito Ezequiel 37, tá? Na Bíblia. A reconstrução do ser, tá? Né? O profeta Ezequiel, ele fez uma pregação, né? Uma profecia para Israel
sobre o vale de ossos secos, tá? Então as pessoas, é como se estivessem mortas espiritualmente. Daí ele falando, né? Ele ia falando, vai surgindo, e de repente foi surgindo sobre os ossos, as peles, as carnes, toda a ressurreição. É um espaço de ressurreição e de regeneração, mas para alguns estão presos, tá? Presos no colo do diabo, algum apego, alguma estrutura kármica muito forte que precisa ser lançada. E a espada da verdade de São Miguel Arcanjo é um novo cenário que exige força aqui, exige olhar para o passado, deixar o passado e escolher subir a montanha. Custa o que custar, doa quem doer. E mesmo que te doa muito, não existe outro caminho, exceto você subir a montanha, que o Anjo Miguel fala. Mas para isso você vai precisar sair do seu ego e confiar em Deus, confiar nos caminhos divinos, tá? Confiar no direcionamento. Aqui tem muito uma libertação para finalização de um ciclo. Só que existe muito apego, e principalmente ideias, formas, ou uma estrutura que só vai te dar mais do mesmo, tá? Então aqui precisa trabalhar muito forte o desapego de ideias, de uma forma de operar, tá? É um espaço de purificação muito grande para quem está trabalhando, que vai promover uma mudança de ciclo muito positiva. Para alguns são iniciações com Tote, uma nova iniciação espiritual. Entenda, toda iniciação espiritual ela é procedida de grandes testes, tá? Então, para aqueles que passaram, parabéns, Arcanjo Miguel fala. Para aqueles que foram reprovados por conta de apego aqui. Tem uma estrutura muito forte de apego, a vida tridimensional. Ou a forma que você define que as coisas precisam ser, tá? O poder e a autoridade, ele precisa ser exercitado a partir de um centro de entrega, de confiança, assim como eu confiei no meu pai. Mesmo no caminho da cruz, perceba? Não estava confortável. Era desesperador, era difícil, tá? Então tem questões de karma, de outras vidas passadas, tem algo que pode trazer muita dor, tem algo que traz um nível de ilusão, tá? Tem perdas, tem contratos, pactos, tem uma questão aqui que envolva algum nível, perversão, vem essa palavra. Então, aquilo que está errado precisa ser ajustado, aquilo que te leva para a densidade precisa ser curado, transmutado. Então, é preciso enfrentamento aqui, tá? Enfrentamento de questões muito além, quebra de pacto, contrato, associação que não será bem maior, seja iniciação espiritual negativa, seja pacto com o anticristo que está muito forte aqui. O que te aprisiona na matéria, certo? Muito bem. Segunda opção, que é a nossa corujinha amada. Aqui tem muita energia do Espírito Santo, tá? Tem energia de Arcanjo Miguel, ou mudanças, transformações que o Arcanjo Miguel promova na sua vida, tá? Os comandos estelares, tá? Os desdobramentos da energia do Cristo Miguel agindo, trazendo, suprindo suas necessidades em algum nível, tá? Tem algum espaço de dificuldade que você vai conseguir sobrepujar a partir da proteção do leão, da energia de Yeshua, do Raia 33, do Mestre Sananda. Tem muita energia do Mestre Sananda aqui, tá? Aqui tu fala da Kundalini, ou de despertar da presença, ou de despertar para a manifestação e a criação. Muita energia da Shekinah, do Espírito Santo de Deus, os dons do Espírito Santo de Deus, conexão com a ministra divina, tá? É um espaço que fala muito de abertura de caminhos profissionais, caminhos de manifestação, seja missão de alma, seja de rendimentos aqui. Para alguns são novos níveis que você vai alcançar, iniciáticos mesmo, tá? Para alguns tem a ver com alguma visão, ou onde você encontra o Cristo, a Shekinah, a ministra divina, tá? Muita energia da Mestra Pérola também. Aqui tem o despertar para o amor divino, tá? Mas ainda existe uma necessidade de muita cura da energia sexual, tá? Da purificação da energia do chakra sexual. Questões de vidas passadas aqui, tá? Então, o Tantra, aqui o solfejo de 639 Hz pode te ajudar a trabalhar isso, porque tem muito bloqueio relacionado ao amor,
ou a vivenciar o amor, que a própria Shekinah pode te ajudar, a linguagem da luz, a linguagem do Divino Espírito Santo. A linguagem da luz, ela trabalha toda a reprogramação dos nossos chakras, também do DNA, limpeza kármica, cura kármica. A linguagem da luz com o Espírito Santo de Deus tem um poder imensurável. Então, assim, todos os dias, eu ouço todos os dias, apesar de abrir também para mim, tá? Falar, eu faço trabalho, né, de cura todos os dias, faço rituais, faço meditações todos os dias. Todo dia eu trabalho com a linguagem da luz, tá? Porque aqui fala muito de libertar as questões relacionadas ao feminino tóxico, ou abuso da energia sexual, ou a estar preso a relacionamentos kármicos, tá? E aqui é muito profundo, as questões de vidas muito antigas, tá? Então aqui fala muito da necessidade de meditação, de conexão, de trabalhar muito com o tarô, com os oráculos, busca de proteção espiritual, purificação da energia sexual, tá? Da forma que você puder, com as ferramentas que você puder, tá? Então não economize, né? Seja naquilo que você pode trabalhar para se ajudar, né? Então, porque tem questões de sombra para trabalhar muito forte, libertar, tá? Que envolva raiva, ódio, tá? Submissão. Então, espaço de trabalhar a própria fidelidade, ou seja, o padrão de atração de pessoas que veio nesse sentido, de ser mais fiéis, ou mesmo você se tornar, tá? Uma conexão com a Mãe Terra, o aterramento, tá? A linguagem da luz vai te ajudar com tudo isso, né? Despertar do amor incondicional aqui, do amor superior, tá? Toda uma reprogramação, tá? A resistência, a resiliência, a conexão com ciclos e portais de abundância, de crescimento e iluminação espiritual, tá? É o processo de iluminação espiritual para aqueles que já têm novos níveis, para aqueles que não têm alcançar fechamentos de ciclo, tá? Então, realmente, é preciso trabalhar muito questões de vidas passadas, tá? Questões que relacionadas com Ishtar, tá? Quebra de pacto, contrato, associação que não serve bem maior, purificação da energia sexual, questões relacionadas à prostituição, prostituição sagrada, ou todo espaço de submissão. Por quê? A limpeza com o Santo Cristo pessoal, tá? Aqui também tem o solfejo 888 Hz e a conexão com o Cristo Miguel para te ajudar nesse enfrentamento, que fala muito de enfrentamento, de questões de vidas passadas aqui, para limpeza. Espírito do lobo, a sabedoria maior, tá? Dissolver no amor incondicional tudo aquilo que não é amor, tudo aquilo que foi ilusão, tudo aquilo que foi distorção, tá? Um espaço de purificação, de visão superior aqui, energia solar, tá? Então, muito Sol Galeu, tá? Hélios, Vesta, 417 Hz, tá? Por quê? Porque aqui precisa transmutação, tá? Precisa dessa elevação da Kundalini, para que você possa cocriar. Então, tudo tem a ver com a energia e com esse despertar para a consciência crística, mas você não pode despertar para algo sem limpar, resolver, purificar, transcender coisas, resgates. Tem muita energia de resgates, de questões de vidas passadas onde você enfiou o pé na jaca, que não é onde questões de vítima, tá? Ou mesmo onde você foi vítima, que existe muita dor aqui envolvida, tá? Questões das conexões com as deusas lunares, da conexão, um espaço de raiva, de ódio, de rebeldia muito grande. Tudo isso precisa ser arrumado para que você se conecte com o amor verdadeiro, tá? Para que você possa vivenciar a beleza de um amor sagrado, a conexão de chamas gêmeas no outro nível, despertar para o amor sagrado, tá? Independente de você ter um relacionamento ou não. Tem muita movimentação aqui, rápida, que vem pelo seu eu superior ou pelo Cristo Miguel. Tem muita conexão com o quarto raio, ou precisa trabalhar com o Serafis Bey para quebra de pacto, contrato, associação. Aqui você precisa de uma ajuda e você pode ter uma ajuda para atravessar a noite escura da alma, tá? Em algum aspecto relacionado a algum eu negativado ainda, um nível mais profundo, ou uma limpeza mais profundo relacionada aos negativados dos quais você tem consciência, mas que agora é o novo nível de limpeza, tá? Principalmente tudo que te conecta com Ishtar, tá? Aqui é aquilo que está relacionado à queda de consciência. Envolve chips, implantes, tecnologias espirituais, tá? Um espaço de renascimento. Tá? Rei de ouros. Aqui tem algo
que vem de abertura de caminho de prosperidade e abundância, ou que seja trazido pela sua chama gêmea, tá? Algo relacionado à estrutura, tá? O fechamento de um ciclo aqui, um espaço de empoderamento, de luz. Aqui fala de algo vindo externamente, é como se viesse alguém para te guiar em algum nível de escuridão, pode ser um mestre espiritual também, claro. Existem coisas que você não está vendo e que necessitam. Então, espaço que de autossabotagem, culpa no merecimento, ou laços kármicos que ainda você não acessou, tá? E que vai ter ajuda para acessar. Tem a ver com escolhas, tem questões de relacionamento aqui, tem questões que envolveram triângulos, ou coisas que você experienciou, que não foi com a sua chama gêmea na roda de Sansara. E aqui é sempre o poder das escolhas, tá? E tem alguém que escolhe você, tá? Não importa o que aconteça, o recado tem alguém que escolhe você, ok? Tem uma verdade aqui, tem um esclarecimento e tem um empoderamento maior, tá? Tem energia do imperador, seja do Cristo Miguel, seja da sua chama gêmea, tá? Aí tem questões de triângulo ainda para resolver, ou para você acessar. Algum liame kármico, seja um relacionamento dessa vida, ou seja de outras vidas, tá? Para que você possa ir para um novo nível, tá? Aquilo que compromete a sua abundância em algum nível, ou aquilo que necessita de decisão. Tem um ponto de decisão aqui que é preciso estabelecer uma escolha, tá? Em algum nível, eventualmente. Pode ter muito desgaste. Pode estar relacionado a questões de vidas passadas onde você abandonou sua chama gêmea também, tá? Tem questões assim. É um espaço de renascimento aqui, mas que vem a partir de uma consciência, de uma visão maior. Acessar informações, tá? Que lhe permitam. Arquétipo da coruja. Que lhe permita acessar novos níveis de liberações kármicas. Aqui, decepções. Aqui, superar o medo da perda. Tem muito medo da perda, medo de finalizar algo, medo de se comprometer com algo, com todas as suas forças, tá? Só que existe um caminho que necessita desse comprometimento, desse poder de decisão, tá? Existe sim uma oferta de relacionamento, existe sim um interesse, potencial interesse afetivo, existe algo caminhando em sua direção, para quem ainda não tem consciência disso, tá? Mas tem um nível interno aqui de resolução, tá? De questões de desapego, tá? Então, muitos ciclos aqui precisam ser finalizados. É um novo início, uma nova fase, mas que exige esse espaço de comprometimento, tá? E aí é o Cristo Miguel que te coloca no direcionamento ou na direção correta. Existe algo, alguém que vem em sua direção, tá? Mas se você precisa saber o que você quer, resumindo, é muito isso. Para alguns é uma questão de tristeza profunda, questão de cura relacionada à depressão, questão de auxílio da chama gêmea nos planos internos relacionados a isso, tá? Ou algum nível de dificuldade que você de repente sinta que não tenha forças. Existe aqui um oferecimento de amor verdadeiro, de muitas coisas para se revelar, para se mostrar, ou um encontro de amor verdadeiro, um novo nível de relacionamento, e é definido pela sua divina presença, eu sou, pelo superior, pela sua própria chama gêmea, tá? Para alguns tem a ver com a energia de Súria, ou ele pode te ajudar a manifestar isso, porque tem muita energia de Súria, muita gratidão. Para alguns tem esse espaço de canalização aqui, se conecte com a mãe, ministra divina, com a mãe divina, para te ajudar a canalizar, tá? A se conectar com o seu próprio poder de regeneração, renascimento em luz, tá? De guiança aqui, para esse espaço de abertura. Aqui fala de abertura dos próprios registros akáshicos também. E aqui fala de você se permitir seguir o direcionamento da sua divina presença, eu sou o seu superior, e de você não nutrir maus pensamentos, maus sentimentos, tá? Purificação da energia sexual é necessário, tá? Existe um espaço aqui de regeneração do seu próprio eu, no nível muito profundo, tá? E de nutrição ou cura da criança interna, tá? Porque a partir desse centro de conexão com a sua criança interna cada vez mais profundo, é que você vai integrar partes perdidas de você, você vai conseguir agir, sair de um espaço de
bloqueio, submissão. Aqui fala de movimento, a necessidade do despertar criativo, tá? Existe focar na liberdade emocional, invocar bastante o espírito da liberdade, justamente o espírito da ressurreição. Trabalhar bastante com o terceiro raio, tá? Mas a purificação da energia sexual é imprescindível, tá? Aqui aprender a estar bem consigo mesmo, a suficiência aqui. Aqui fala de se libertar da codependência nos níveis que ela se manifesta. E quem te ajuda é a ministra divina. Porque a partir do momento que você estiver nesse espaço de suficiência, você consegue ir para um novo nível, tá? E a sua criança interna pode trazer esse preenchimento, tá? Que lhe permita vibrar na alegria ou desenvolver a alegria necessária para a cocriação, né? Não existe cocriação sem alegria, tá? Não virar de fora aquilo que, né? Alguém para te salvar, é muito esse seu próprio. Aqui tem cura xamânica, tá? As xamãs da luz te ajudar no espaço de cura. Lições kármicas, a mulher sagrada. Então, existe aqui o xamanismo. Trabalhar bastante com a Kaia, xamã da luz, tá? Certo? Que existe todo um espaço de cura que é necessário acessar. Ou que você vai despertar, ou que você já está despertando, tá? Ou que você já despertou. Porque tem pessoas em vários níveis, tá? Aqui pode ser conexão com alguma mestra diferente que você ainda não estabelecia. Uma abertura de conexão muito profunda com a ministra divina também. De trabalho, talvez algum processo de cura que envolva especificamente a ministra divina e alguma xamã da luz, tá? Pode ser a Kaia, pode ser outra xamã da luz, porque eu tô sentindo uma energia de alguma xamã do primeiro ou do quarto raio, tá? E aqui é o espaço de obediência a Deus, tá? E resistência à resiliência, tá? Tomar cuidado em que aspecto você está sendo cabra ainda, porque é necessário ser ovelha. Trabalhar o perdão, o auto-perdão. Tem muitas questões do mental, tá? Muitos bloqueios emocionais que vêm a partir de um mental, principalmente quarta dimensão, ou a nível de pensamentos ainda. Relacionados ao não merecimento, tá? Culpa, autossabotagem, o sistema de crenças, tá? Priorizar a sua cura, o seu espaço de estar em paz também. Para alguns tem muito trabalho, muito desgaste por causa de trabalho ou da vida diária. E isso tá dificultando, tá causando muita baixa energética. Então, aqui estabelecer limites. Você precisa ter tempo para resolver seus conflitos internos, os conflitos com a sua criança interior, os conflitos do seu relacionamento, tá? Os conflitos relacionados ao amor. Aqui tá pedindo empatia, compaixão, entendimento com relação à sua chama gêmea ou algum relacionamento de tempo divino, tá? Curar em você o que ainda tá desalinhado com relação ao masculino distorcido, que seja o excesso de trabalho, o excesso de preocupação, o excesso... Aqui tá falando muito relacionado a excessos, tá? O excesso de empatia com o outro, mas que não sobra tempo, estava invertido, ou para você se conectar com a sua chama gêmea, ou para você, ou uma abertura, uma cura emocional maior, que a ministra divina vai te ajudar a alcançar, tá? Então tem esse espaço. Tomar cuidado com os desejos distorcidos e com o masculino distorcido, tá? Mas aqui é mais de quem tá assistindo a leitura do que da outra parte, porque todos nós carregamos as duas energias, masculino e ação. Então, o foco excessivo ao trabalho, ou preocupações, tá? Aquilo relacionado à matéria mesmo. Mas é a mãe divina, ministra divina e alguma xamã da luz que auxilia nesse processo, tá? De cura. Aqui fala muito de desabrochar em um novo nível de consciência, de amor incondicional, ou de abertura emocional, de liberdade emocional. E que isso vai te ajudar na canalização, seja de portais, seja de mensagens escritas, seja de livros. Principalmente tem muita energia de Serafis Bey aqui. Quarto raio, Arcanjo Gabriel, ok? Gratidão. Terceira opção, amado, eu sou, eu te amo e te adoro.
Existe um novo início para você, que o Anjo Miguel fala, tá? Uma nova perspectiva. Talvez algo pequeno, pode ser algo pequeno para alguns, para outros algo grande. Que vai fazer você sentir o quanto você é amado pela espiritualidade, que tudo está integrado, que você não é esquecido, tá? Porque você não é a única bolacha do pão, do pacote que faz o máximo e que não recebe nada muitas vezes, tá? Algo que você vai receber. Aqui tem um desabrochar emocional muito forte, ou algo que lhe traga muita emoção, tá? Que existe um espaço de resgates, de questões, ou abertura para resgates, ou trabalhar resgates, tá? Questões de vidas passadas, principalmente Atlântida e Lemúria, tá? Mas aqui existe uma abertura aqui, algum medo profundo, tá? Que você consiga auxílio da espiritualidade para suplantar. Ou alguma cura relacionada ao feminino. Aqui vem muito a questão de ter provido sustento em algum aspecto, ou alguma questão que venha, seja um presente, tá? Aqui fala muito de algo que te ajude a superar, seja o medo da escassez, tá? Seja alguma preocupação financeira imediata, tá? Tem algum medo, tem alguma questão aqui de ancestralidade para trabalhar a cura ancestral, que é meio urgente, tá? Aqui é um espaço de abertura, terceiro raio, sexto raio. Aqui é o amor incondicional, ou você ser amado, tá? Kuan-Yin, tem algo que você vai receber, que é por meio da mestra Kuan-Yin, ou vem dela, tá? E para alguns é um presente mesmo. Vencer algum padrão kármico, receber algo, tem muito uma questão de receber algo aqui, um espaço de lealdade da espiritualidade, da onde não sai algo, sair algo eventualmente. Tem questões muito fortes relacionadas à ancestralidade ou cura ancestral que você precisa trabalhar agora, limpeza ancestral, tá? Muito Palas Atena, tem questões que é por justiça divina, tem um espaço de cura emocional, um centro que você pode chorar muito, mas que seja limpeza emocional, tá? Nesse sentido. Aqui vem muito uma cura relacionada a você não ser abençoado, você não ter merecimento de ser abençoado, tá? Uma dor relacionada a isso, tá? Tem um desbloqueio emocional, um espaço de proteção aqui muito forte, quarto raio, tá? Seja a Mestra Pérola, seja a Sagrada Concepção. Tem questões que você consegue trabalhar relacionadas à sua ancestralidade, que basta você invocar a Arquéia Esperança, a Arquéia Pureza, Sagrada Concepção e a Palas Atena, elas vão trabalhar para você nos planos internos. Aqui tem uma cura da criança interna, ou um despertar da criança interna, que tem muita ajuda da espiritualidade, tá? Tem movimento da espiritualidade para te auxiliar em alguma dinâmica, especificamente, tá? Trabalhar muito proteção espiritual. A Mestra Isis também, tá? Eu sou a presença guardiã que consome tudo aquilo que tenta me perturbar imediatamente. Eu sou a presença guardiã que consome imediatamente tudo aquilo que tenta me perturbar. Trabalho bastante com esse decreto. Então, um espaço aqui de amor sagrado, esse desenvolvimento de amor internamente, muita proteção de Mãe Maria, bênçãos divinas trazidas pelas deusas, tem muita energia aqui das deusas, Sagrada Concepção, Arquéia Esperança, Arquéia Pureza, Mãe Maria, Palas Atena, Mestra Isis, manifestações mágicas, tá? Então tem um espaço aqui de receber auxílio mesmo, algo chegar, algo vindo na sua direção, algo inesperado, possa fazer com que o seu coração vai cantar de alegria por alguma notícia, que mesmo seja pequena. Para alguns vão chorar muito de emoção. Algo que te ajuda a renascer, tá? Algo que te ajuda a encontrar esperança, alguma mensagem, alguma comunicação, algum presente. Algo que faça com que o seu barco não afunde em algum nível, tá? Mestra Pérola também. Anote essas mestras que apareceram na sua leitura e trabalhe muito firme com elas nos próximos 7 dias, tá? Tem muitas bênçãos para ser derramadas sobre sua cabeça. Vou te ajudar a sair de um espaço de escassez, rejeição, abandono ou falta de algo, tá? No espaço de nutrição aqui, fala muito das bênçãos, tá? Para que não se evapore aquilo que você recebe
ou que seu caminho se dê de uma nova forma, tá? É Kuan, muita energia dela, Kuan, Tara Verde, elevação aqui, um espaço de alegria, tá? Necessidades providas em algum nível, oportunidades, tá? Algo que te dê uma sensação de liberdade muito grande, tire um peso das suas costas. E aqui não aparece que seja algo tão grande assim. Sabe quando a espiritualidade faz algo pequeno por nós e que a gente não esperava aquilo, e aí a gente fica num espaço muito mais, tá? Que vai te ajudar na sua liberação emocional, na sua cura. Tem espaço de purificação, Mestra Pérola trabalha. Tá? Aqui tem um centro de cura que é a ser promovido diretamente pelas mestras já mencionadas, tá? Um espaço de empoderamento aqui, tá? De felicidade, contentamento a algum nível, para alguns envolve ir para a praia ou alguma questão que envolva praia, tá? Certo? Para alguns tem que trabalhar o perdão, tá? Tem um nível de perdão aqui com relação a si mesmo ou com relação à mãe, tá? Questões que envolvam a maternidade de outras vidas já, tá? Questões ancestrais aqui, quebra de pacto, contrato com a espiritualidade de esquerda, principalmente Iemanjá, tá? E Lilith. Aqui é a questão da criança ferida, tá? Algum centro de cura, de perdão, de algum padrão kármico que você, de alguma questão relacionada à mãe que você manifestou nessa vida, mas que já é algo que vem do seu passado, tá? Para alguns, aquilo que seja relacionado a falta de ambição ou a submissão, tá? Aqui é o empoderamento da Mestra Pérola para criar coisas belas, tá? Alcançar o seu verdadeiro tesouro, tá? Ser a sua própria estrutura. Então, é espaço de renascimento, que tem algum resgate que se processe nos próximos dias. Tem um centro de iluminação, a deusa da liberdade também. Então, trabalha bastante com as deusas. O Divino Espírito Santo de Deus promovendo determinadas curas, nem que sejam nos planos internos, ou seja, um espaço de encaminhamento de ancestrais, tá? E que isso promove uma leveza no seu campo, tá? E um desbloqueio, uma cura para a criança interna. As coisas acontecem, né? A espiritualidade, ela encontra um caminho até nós para nos auxiliar naquilo que a gente necessita, desde que a gente esteja fazendo o nosso melhor. Trabalhar muita proteção psíquica, mental. LMA, tá? Os labirintos mentais negativos, ataque psíquico. Muito ataque psíquico pode ser dos seus ancestrais, tá? Encarnados e desencarnados. É um tempo de ter atenção, no mínimo fazer orações, tá? De cura para sua ancestralidade. Lá no meu SoundCloud tem uma playlist de cura para ancestralidade. Você pode acender suas velhinhas, tá? E fazer suas orações e tal. Trabalhar, pedir. O que acontece quando nós não temos condições de pagar um processo de cura, por exemplo, uma cura galáctica para a ancestralidade, seja comigo, seja com a coleguinha Kátia Souza ou Mesa, você faz do jeito que você pode suas orações, tá? E a espiritualidade, ela vai trazer a estrutura para você, a cura. Se a gente não alcança algo é porque a gente não está merecendo, não está no merecimento. Mas aqui é a questão de merecimento, tá? É um espaço de um retorno kármico positivo, tá? Por escolhas que te colocaram no centro de confiança na ordem divina, de atitude correta. Tem muita atitude correta aqui, tá? Algumas coisas precisam de um pouco de paciência. É um processo de 2 a 4 anos. Tá? Que tem a ver ainda com libertação de algum relacionamento kármico ou de cura de estruturas kármicas de relacionamento afetivo, tá? Que envolva suas vidas passadas, para que você se conecte com a sua chama gêmea ou para que você manifeste um nível de prosperidade muito maior, tá? Mas tem muita ajuda do Cristo Miguel, principalmente, tá? Mas Sananda, que fala de ajuda para cura relacionada à escassez mesmo, ou limitações. Os próximos 6 meses, muita cura que já foi feita, haverá integração multidimensional, mas que algum liame relacionado a alguma falsa chama gêmea que ainda esteja bloqueando, tá? Essa estrutura, e a partir do momento da limpeza disso, as coisas vão acontecer mais rapidamente, tá? Ativação do chakra, o 8º chakra, vem muito isso.
né? São pessoas que algumas estão trabalhando a ativação do 7º chakra no momento, 6º, 7º, e que precisa chegar na ativação do 8º, 9º chakra para desenvolver esse espaço de renascimento, de prosperidade, de liberdade, de cura, né? Cura de algum relacionamento kármico aqui. Existe um bloqueio no cardíaco ainda, tá? E pode ser uma questão que você nem tenha consciência, porque as vidas passadas estão invertidas aqui, ó. Então, tá relacionado a vidas passadas, não é necessariamente dessa vida. Então, é o despertar do lótus sagrado, é o caminho da iluminação, da ascensão, da purificação, de todos os liames que a gente carrega na roda de Sansara, tá? Um renascimento em luz, é o processo, tá? Não tem nada errado com o seu processo, a espiritualidade fala. Não tem como você ter abertura, né, gigantesca se existem tantas questões das outras vidas. Considere cada triângulo como uma das suas vidas, das suas manifestações na roda de Sansara, e tudo precisa estar no espaço de integração. A ascensão, ela se dá a partir desse centro da gente curar, elevar nossos eus multidimensionais, tá? Então, é nesse caminho que você tá. E quanto mais você trabalhar a cura, principalmente da criança interior e ancestral, aqui vem muito isso, mais você vai conseguir trilhar o caminho do amor verdadeiro, mas precisa dessa cura da criança interna, dessa conexão cada vez mais profunda com a criança interna, essa liberdade de ser quem você nasceu para ser, que em muitos níveis existem muitos bloqueios para a manifestação disso por conta da sua linhagem, principalmente feminino da família, tá? E nos espaços que envolvam algum nível de submissão, tá? Ou aquilo que o sistema está limitando você. Então, pedir licença para sua ancestralidade, fazer orações, tá? Pedir licença, o processo de cura, para que você possa ser o melhor que você pode ser, porque aqui tem um rompimento de um padrão kármico ancestral que é necessário trabalhar, para que você possa superar limites, seja de manifestação de relacionamento amoroso, seja de manifestação de prosperidade e abundância. Então, tem energia de chama gêmea aqui, de encontros. Tá. Tem uma energia de amor verdadeiro aqui. Tem uma libertação, tá? Tem um movimento aqui sagrado, que vem a partir dessa cura com a criança interna. Muitos vão conseguir essa cura, nem que seja nos planos internos, tá? Tem muita cura da criança exterior se processando, tá? Tem coisas que estão na entrelinhas. E essa tensão com o mental, tá? O mental, ele é uma ferramenta, né, que muito poderosa, mas que a gente precisa aprender a usar positivamente para a criação. Então, espaço de integração aqui, necessidade de proteção espiritual, tá? Então, espaço de aterramento aqui, de abertura do 7º chakra, tá? Que é o 3º olho. Coronário, o 6º e o 7º, que o 6º é o 3º olho e o 7º coronário, tá? Para alguns é justamente o 6º que você está ativando agora. Um espaço de comunicação multidimensional, então você pode receber mais mensagens. Trabalha bastante com Silfos e a Sílfides, Ares, tá? Energia das fadas. Perceba, procure ler nas entrelinhas, tá? Tem muitas conexões com os arcturianos para cura, para quem é curador. Então, uma nova forma de operar com cura. Principalmente quem trabalha com mesa cósmica, mesa quântica, mesa radiônica, tá? Então, os arcturianos da luz pura vão te ajudar, invoque eles, tá? Tem um espaço que deles atuarem também diretamente no seu 3º olho, seja no centro de meditação, desdobramento, orações, sonhos, tá? Ou trazendo novas ferramentas de cura, novas aberturas para você ampliar sua potencialidade como curador. Para quem não é curador ainda, acessar caminhos de cura. Acessar a cura diretamente. Tá? Acessar propósito de alma, porque tem a ver com esse espaço de revelação. Tá? Força aqui. Os portais de Lira pede força, coragem, tá? Resiliência. Não é fácil, não é simples, não é dolor, não é barato. Quem acha que tá se enganando. É um espaço de integração muito forte.
É um espaço de, também fala de, seja de abertura de caminhos para trabalhar com cura, relacionada à pintura, mandalas, ou cristais, ou mesmo você desenvolver dons artísticos, tá? E que te ajude nesse espaço de liberação emocional e viver com integridade, tá? Então tem um centro aqui mesmo de abertura de alguma cura que envolva Metatron para alguns, tá? Ou receba cura, ou trabalhe com a cura metatrônica, tá? Tem muita proteção do Cristo Miguel aqui, tá? São os iniciados de outras vidas, muita conexão com o Djalku e com a Lei de Vênus. Tá? Confie nas revelações divinas e coloque em prática aquilo que está sendo mostrado. A espiritualidade fala, porque são iniciações espirituais. A arqueia ametista, se movimente por meio das mudanças, tenha foco no que você deseja. Devoção, Krishna, confie na sua guiança espiritual, seu comprometimento tem sido reconhecido, você é amado incondicionalmente, fofura. Tem comunicações aqui do Cristo Miguel, tá? Tem muita energia dele. Se abra para a comunicação, né? Aqui fala de tirar o peso das suas palavras ou da forma que você se comunica. Fale com amor e seja ouvido. Tá? Todo esse espaço de trabalhar a leveza na comunicação, que não é fácil, né? Pelo menos eu não acredito que seja, pelo menos para mim não é. Ativações de código de luz galácticos, principalmente quem trabalha muito com a linguagem da luz no espaço correto, do Espírito Santo de Deus. E tem ativações de Tote aqui também, tá? Iniciações com Tote. A Tote trabalha na sua energia nos planos internos. Você tem consciência disso ou não, tá? São os iniciados de Tote. Estou juntando meu grupo, ele fala, a minha escola iniciática nos planos internos, independente do externo, tá? Para quem está trabalhando com a Fraternidade da Rosa, é a abertura de comunicação a partir das iniciações com Tote, tá? Mas independente disso, tem a comunicação, não necessariamente comunicação, mas tem o trabalho dele na sua energia para te ajudar a superar obstáculos, tá? Entrar no espaço de superação aqui, tá? Ó, terceiro olho, a verdade sendo revelada, trabalho que não é duro, mago. Então é um espaço de transformação do centro que você tem manifestado as coisas para sair do caminho difícil. E aqui é o trabalho com raiva, tá? Reprimida, raiva, ódio. Quem te ajuda a ladear. Você pode trabalhar também com LMA para a questão da visão, da proteção psíquica. Aladear, tá? Rei Aiel, tá? Lelariar. Porque aqui tem questões de raiva e ódio. Eu bloqueio no plexo. E vem por raiva e ódio. Seja questões dessa vida ou seja questões de outras vidas, tá? Toda a limpeza no plexo solar. E que é a energia masculina, que é o poder de manifestação, né? Que fala muito a questão da energia masculina. Poder da ação, tá? Poder de fazer a escolha certa. O universo se abre para você. Então, aqui tem uma mudança positiva. E mudança trazida pelo Espírito e pelo Cristo Miguel. Pelo Leão da tribo de Judá. Elevação da frequência, novos planos, novas aventuras. Um avanço espiritual muito trazido pela Santíssima Trindade primordial. Pela Santíssima Trindade do universo local. Pela Shekinah. Pelo Cristo Miguel. Gratidão. Está feito. Vamos lá. Última opção. Amadeu, eu te amo, te adoro. Peço licença para entrar na energia de todos. Peço perdão por tudo que necessita ser perdoado. Aqui tem uma energia de alegria, tá? Aqui fala de finalizações, tá? Aqui é a superação de alguns bloqueios. Aqui já tem uma mudança de ciclo, tá? A segunda metade do ano promete coisas melhores, tá? O que o Miguel fala. Algo que aqueça o seu coração, novos caminhos, tá? Seja de prosperidade, seja de abundância. Aqui vem muito o som de uma música sagrada. Aquela que a espiritualidade te mostrar, trabalhe muito. Essa elevação de frequência, música sagrada, linguagem da luz, trabalha a reprogramação consciencial, reprogramação da memória atômica, memória celular, memória de DNA, limpeza.
desobstrução dos chakras, desbloqueio. Aqui é um espaço de alegria. Aqui é de renascimento para alguns mesmo, de algo que te prendia em algum nível ou de situações kármicas que tem uma fase melhor, tá? Mas tem questões que envolvem karma negativo ainda, tá? Um ciclo kármico negativo que eventualmente exige um aprendizado específico para que você possa ir para um novo centro. Aqui é o trabalho de crenças, tá? Espaço de purificação, arquéia esperança. Alguma comunicação da qual você precisa ter ciência. Para alguns são vidas que envolvam suas vidas no Japão, suas vidas, né? Na China, vidas passadas. Tem coisa que antes de você seguir em frente, você precisa olhar e curar, tá? Tem um espaço de insatisfação emocional nascido de vidas no Oriente, tá? Que você carrega, ok? Que tem um centro de empoderamento ou de criação maior ou de manifestação, mas que implica a necessidade de um equilíbrio interno, o espaço de purificação, arquéia esperança, arquéia pureza, espírito da ressurreição, espírito da verdade, tá? Que algo precisa ser trazido à clareza. Tem um aprendizado kármico aqui, tem um centro de decisão, tá? Mas você terá ajuda para você ver o que é necessário ser visto, ou seguir um direcionamento, ou leitura de vida passada, ou portal no filme, enfim. Tem coisas aqui que vão abrir caminhos para que você consiga superar algo, espaço de renascimento de alguma dor, algo que você pediu lá atrás que não se manifestou. Tem toda uma dor aqui, espaço de renascimento, de ressurreição, de limpeza kármica, tá? De resgate kármico. Abrir os portais da alegria por meio de um resgate propriamente, tá? De alguma vida passada, necessariamente que foi mulher, tá? Tem muita energia. Um espaço de submissão, escravidão, servidão em algum nível. Questões que envolveram a conexão com o feminino, com o masculino tóxico, com o patriarcado, com o abuso de poder. Aqui vem mais suportado, tá? Com espaço de desequilíbrio, mas não vejo que foi praticado, foi suportado, que a gente também tem muita dificuldade de superar e que te coloca no nível de indisponibilidade emocional, ó. Justamente o masculino tóxico. Alguém que era muito cruel. Alguma vida que você foi casado, principalmente, foi muito cruel. E que implica uma transformação para que você se abra mais para um relacionamento bom. Uma limpeza kármica, uma cura relacionada a algum abuso sexual para alguns. Tá? Mortes por degolamento, enforcamento, tem questões aqui no pescoço. Tá? Então, é uma nova iniciação, um novo contrato, um novo espaço aqui que você precisa trazer. Aqui fala muito do perdão divino, tá? Resgate relacionado a algum perdão divino de alguma dor muito profunda, onde você se sentiu abandonado por Deus, tá? Ou onde você esperou a providência divina e naquele momento ela não se manifestou, mas há espaço de receber algo da espiritualidade e alcançar a vitória. Então aqui existe todo um centro de vitória aqui, tá? De movimento, de força, de clareza, de alinhamento aqui, de oportunidades para resolver as questões, tá? É olhar para o passado, procurar o passado e seguir em frente, tá? Que existe toda uma questão de um amor verdadeiro, de um movimento, algo sendo oferecido para você, de alguém vindo em sua direção. Mas tem questões relacionadas ao feminino tóxico também a ser curado, tá? Todo o centro de bloqueio emocional aqui, tá? Tem o espaço de insatisfação emocional de não conseguir receber o amor, mas que envolvam questões dessas vidas passadas que a gente estamos mencionando. Tá? Tem muita ajuda do Cristo, Miguel, para você superar isso também, ele fala. Aqui é a abertura de registros, abertura do seu poder e uma conexão superior com o seu eu superior que vai te trazer as informações, aquilo que está oculto, tá? E abrir caminhos para que o amor se manifeste, auxílio necessário para que você vença algo que dói, cure algo que dói, consiga realizar o enfrentamento. São vidas muito antigas aqui. Supere alguma queda de consciência, alguma dor, alguma perda, alguma morte violenta. Tem questões de violência muito fortes por conta de algum casamento errado e que hoje faz com que você não viva o casamento certo, pelo menos no espaço profundo que você poderia. Tá? Então tem comunicações rápidas aqui. Para alguns tem essa questão de ser oradora, professora, ministrar cursos, ensinar.
tá? Essa conexão profunda com os xamãs da luz, ou principalmente trabalhando com os raios lilás ou roxo, né? Violeta, raio verde, raio amarelo, muitas ativações aqui, muitas sintonizações com as suas outras vidas e com um espaço de sabedoria tão grande que vai fazer com que você tenha projeção social, reconhecimento público, prosperidade e abundância. Conexão com chama gêmea, tem muitas mudanças em um ano aqui. Muita ajuda da chama gêmea, mesmo que seja nos planos internos, para quem não está conectado na fisicalidade, tá? Tem comunicações, tem uma força inesperada, um foco, uma assertividade, mas tem essa limpeza de vidas também no Oriente, tá? No Japão, na China, para alguns é na Índia. E fala que uma comunicação, questões relacionadas que os anjos tragam, a sua chama gêmea traga, que o masculino divino traga, ou o feminino divino, tá? Para te ajudar a superar conflitos, ou bloqueios, ou questões que ainda sejam, você vivencia no espaço de distorção da energia feminina aqui, tá? Do feminino divino aqui. Alguma tristeza muito profunda, para alguns a depressão, a raiz, o ponto nodal de depressão, de tristeza muito profunda, ou de insatisfação, tá? Questões que envolvam raiva, ódio também, do feminino com relação ao masculino, um espaço de submissão muito forte, ou um padrão kármico de atrair pessoas que acabam te ferindo de algum modo, mas que isso começou lá atrás, tá? Por uma quebra de confiança, exatamente. Aqui é um avanço na capacidade de confiar, tá? Uma cura muito profunda que Saint-Germain que vai te ajudar. Um espaço de manifestação, de alinhamento, tá? Com os mestres ou com algum mestre específico, para alguns é o mestre Sananda, tá? Para realmente curar questões, seja de vidas egípcias também, mas são vidas antigas, tá? Tem um espaço de resgate e aprisionamento, naquilo que está bloqueando para você receber o amor, ou aquilo que traz depressão, tristeza profunda, ou um espaço de manipulação, tá? Ou de indisponibilidade emocional muito forte, ou de bloqueio para manifestação e criação dos seus caminhos de abundância. Ou seja, você precisa saber de algo, você precisa de mais informação para você realmente conseguir superar algo, ó. O As de Espadas invertido. Tem alguma comunicação, alguma notícia, algo relacionado às suas vidas passadas que você ainda não tem ciência, tá? O As de Espadas é a lua invertido. Então, a falta de consciência de determinado liame, questão kármica de vidas passadas, para você superar. Conseguir ver as coisas de uma nova perspectiva, se abrir para o novo, tá? Uma cura de uma dor muito profunda, que vai permitir que você caminhe de uma forma diferente, seja no seu desenvolvimento espiritual, se liberte de autossabotagem, culpa e não merecimento, ou de atrair pessoas assim, tá? Desonra, conflitos, alguém que te traga algum nível de prejuízo em algum nível, tá? Fala muito disso. Se libertar de alguns liames kármicos relacionados à deslealdade, que é muito forte, ou pessoas oportunistas, mas principalmente deslealdade, tá? Aqui fala do desequilíbrio na entrega, naquilo que você recebe, naquilo que você dá, ou questões de perdas financeiras, enfim, falta de estrutura, tá? Existe todo um caminho aqui da abundância, da felicidade, mas que necessita dessa cura interna, tá? E corte de cordões etéricos, tá? Superação, resgates, integração de alguma dor, de algo muito distante, tá? Muito distante nas suas linhas de tempo. E que envolveu alguma dinâmica kármica de relacionamento. E que hoje é ponto nodal. A cura, a purificação disso, a integração disso, para que você manifeste uma realidade diferente, a espiritualidade fala. Então é sobre isso, esse espaço de liberdade. Para alguns, Arcanjo Miguel vai trazer a informação para você. Para outros, esse trabalho com a linguagem da luz, que vai emergir, cura com a linguagem da luz. Para outros, ancoramento da Merkaba universal. Para outros, a decisão de sair da vibração da dinâmica de ego, de controle aqui mesmo, tá? Que existe um nível de humildade que é necessário, de rendição ao propósito, ao caminho,
De superar os labirintos da sua própria mente, os condicionamentos, tá? Querer ver algo, tá? E se despertar para a visão superior. Se despertar para ter discernimento, buscar um caminho melhor. Aqui fala o poder divino, o poder do feminino divino, da criação divina, Isis, escala de karma, que é algum aprendizado kármico. Então você precisa dar outra resposta numa situação igual aqui, para que você saia desse fluxo, necessariamente. As escalas de karma aprendizado, dos ciclos de desarmonia, a criação de novos ciclos depende de uma resposta diferente. Enquanto a gente não der uma resposta diferente para os eventos desafortunados, a gente não cria ciclos que os eventos afortunados acontecem. Aqui tem uma quebra de ego, tá? Num nível bem profundo. Libertar-se dos labirintos mentais, que tem muito ataque espiritual, mas que vem muito por conta da energia, negativas influências que você está atraindo no espaço de autossabotagem, culpa, não merecimento, algum pacto e contrato com algum masculino aqui, tá? Algum masculino bem complicado, de outras vidas já, ou alguma deidade, pode ser Shiva, tá? Para alguns precisa trabalhar a quebra de pacto e contrato com Shiva, ok? Para alguns precisa necessariamente trabalhar a cura da ancestralidade, tá? A reina de cristal, pausa, muito materialismo aqui, muito apegado à matéria, ao ego, às criações egóicas, tá? Precisa de uma purificação mental. Proteção do bem-amado Cristo Miguel, e em algum espaço você não está alinhado com a proteção, e isso é necessário você buscar, assim como Mãe Maria, tá? Então existe aqui muito, como se fosse uma encruzilhada, uma intersecção, onde você está lidando com as suas partes, tá? Com seus eus negativados, com escolhas. E aqui essa escolha vai precisar a partir de um centro da alma e de humildade. Do buscador da verdade, que ele não para e não se detém diante de quaisquer obstáculos que seja. Confiar nos reinos internos, no reino angélico. É um time esforçado, caridade, validação, paciência, confiança. Não é rápido, não é simples, não é indolor, não é barato. Né? Catedral de luz. As atitudes que permitam que você estenda os ramos da oliveira sagrada, ou seja, mantenha a fé, a confiança, a constância num caminho. Tá? Tem muito isso, pedindo constância. Porque é assim que funciona. Mesmo que você não entenda os caminhos de Deus, mesmo que você não entenda o que está sendo exigido no momento, aqui fala muito para não se encher de razão, tá? Porque o ego, ele vai te trazer os caminhos da razão humana. E buscar a sua redenção, exatamente, no nível maior, tá? Cura com os epsilonianos, tá? Os portais de Epsilon, eles trazem cura dos chakras, tá? Que fala muito do plexo, do cardíaco superior, terceiro olho, coronário, portal estrela da alma. Muita abertura aqui, mas sem a necessidade mesmo de uma leveza, tá? Um espaço de entrega maior, de confiança absoluta na espiritualidade, tá? Sair do controle, de promover mudanças de estilo de vida. Então, um estilo de vida que seja baseado na alma, não no ego. Você pode estar enfrentando alguma prova de fogo relacionada a isso, ego e alma, tá? Aquele que se enche de razão não consegue se encher dos mistérios de Deus, tá? Que o Miguel fala. Razão humana, tá? Os caminhos do ego te levam para uma direção, os caminhos da alma te levam para outra, tá? Então, existe aqui uma rendição ao Cristo, aos caminhos do Cristo, ou despertar de Santo Cristo pessoal que é necessário, tá? Os caminhos do Cristo, os caminhos da obediência, acessar os portais 333, os caminhos da família sagrada do Cristo. Tem uma disposição diferente, aqueles que são de fato cristãos, ou aqueles que buscam seguir as pegadas do Cristo. Aquele que me ama, vem após mim, pega a sua cruz e segue-me. Aí ele não tá falando, cara, você não vai ter dificuldade, não vai ser difícil, você não vai passar por humilhações, você não vai passar... Ele não tá te prometendo que a coisa vai ser fácil, tá? Mas aqui tem um espaço de rebeldia. Aqui tem um centro de vencer o ego.
de vencer a rebeldia, as questões com Lilith, tá? Questões do feminino sagrado. As marcas que você carrega na roda de Sansara de rebelião, que você vai precisar enfrentar. E quantas vezes você já se rebelou contra Deus? Valeu a pena? Você tá contente no patamar que você tá hoje? Tá? Aqui é a abertura da conexão, do canal de conexão direta com Deus. Tá? Existe bloqueio, então existem conexões intraterrenas no espaço que não é positivo, seja da Kundalini, da energia sexual, seja de muita influência de eu negativado ou de alguma deidade negativa. Se abrir para o sagrado, se abrir para o espírito. Então é um espaço de transformação muito grande, que exige uma rendição absoluta, uma morte, um renascimento em luz. E a conexão com os espaços de luz, tá? Os seres de luz integral. E isso você vai precisar desenvolver a confiança, trabalhar muito forte a purificação do chakra sexual, purificação de contratos muito pesados que você arrasta na roda de Sansara, com o anticristo e com outras consciências. Aprender a ser ovelha. Vale a pena ser cabra? Você está gostando dos resultados? É isso? Você está vivendo a vida que você gostaria de fato? Tá? Então, algo novo pode ser gerado, você pode desenvolver um espaço de soberania do feminino sagrado, do centro correto, e não do centro de controle, de ilusão, de ego, tá? Despertar do feminino sagrado. Tem questões relacionadas à submissão, pacto com o anticristo, a Shiva mesmo, tá? Então, um novo dia pode chegar, mas é muita escolha, o poder das escolhas, de viver a partir dessa consciência crística. E a consciência crística nos coloca no patamar da obediência necessariamente a Deus, mesmo quando é difícil. Né? O Cristo, quando ele viveu o seu martírio, imagina se ele falasse, vou brincar de outra coisa. Deus não me ama. Eu não vou passar por isso. Isso não é digno de mim. Tem muita dinâmica de ego assim, tá? Você querer controlar o processo, você querer dizer o que é digno ou não de você, quando a gente só pode obedecer. Quem somos nós para questionar, tá? O caminho do Cristo implica obediência. Ele é um mestre exigente, tá? E ele não vai facilitar para você só porque você quer. Você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor que ele, inclusive. O que ele passou é inominável. Você esqueceu do que eu passei? Ele fala desse jeito. Você esqueceu do espaço de obediência que eu provei? Você achou que foi confortável, fácil, simples e indolor o que eu passei? Então por que você está chilicando agora? Então, é esse amor e essa busca pela iluminação, pelo amor incondicional, que é prática, não é sobre falar. Falar sobre amor é fácil. Viver o amor incondicional já não é tão fácil. Você quer alcançar a iluminação ou não? Você quer os espaços elevados ou não? Tá? A ação precisa ser tomada para um espaço de cura aqui. Então, a soberania, tá? Da rainha, do feminino divino. Mas a partir desse centro de obediência, de conexão, tá? Trabalhar com o solfejo 963 Hz e trabalhar o desbloqueio do cardíaco superior, tá? Também os 3 chakras superiores, terceiro olho, portal estrela da alma e o coronário. Por quê? Porque é isso que vai te colocar no feminino sagrado, divino. Precisa dissolver bloqueios, limpeza no cardíaco, 741 Hz, tá? Os solfejos. Eu preciso encontrar a luz ou a conexão com o seu eu superior. Olhar para a luz aqui é como se você olhasse para quem você já foi no espelho e estivesse vendo uma imagem invertida. Então, você se enche de razão e segue por um caminho, tá? E que o caminho não vai te levar para cura, para transformação. 528 Hz para desbloqueio do cardíaco, tá? Para acessar a luz infinita. É preciso desejar a luz ardentemente. Então, aquele que encontra o evangelho, que encontra o reino de Deus, é como ele falou da parábola, né? O Cristo vai, vende tudo que tem, esconde num terreno, né? Vai, vende tudo que tem, vem e compra aquele terreno. Então, assim, você vai precisar abrir mão do seu ego, de tudo que você é, para me seguir. Porque é assim que funciona, tá? É assim que funcionou desde sempre. Os meus discípulos tiveram que abrir mão de tudo que tinham, de tudo que eram, para poder ser reestruturados a partir de uma perspectiva superior. Então, aquele que me ama, pega a sua cruz, vem e segue-me. Se permite ser transformado por mim, lapidado, moído, reconstruído quantas vezes for necessário.
vence o próprio ego, tá? E me coloca como prioridade total, como centro primordial da sua vida. Esse é o caminho daquele que de fato me ama e não daquele que diz que me ama. Gratidão.